Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Trezentésima octagésima sétima noite. A pedido de sua irmã Dinazada, Sherazade, na hora acostumada, retomou a história da noite anterior sobre o cavalo mágico, da seguinte forma. Queria o príncipe da Pérsia agradecer à princesa de Bengala o seu generoso acolhimento e a graça que acabava de conceder-lhe tão oficiosamente, e tinha já inclinado a cabeça para o efeito, mas ela obstou a que ele falasse. É grande o desejo, acrescentou, que tenho de saber de vós mesmos por que maravilha gastastes tão pouco tempo em vir da capital da Pérsia aqui, e por que encantos pudesses penetrar no meu palácio para apresentar-vos na minha presença tão ocultamente que enganasses a vigilância da minha guarda. Mas considerando que não é possível que não preciseis de alimento, e tendo-vos na conta de hóspede bem-vindo, estimo mais deixar a minha curiosidade para amanhã, e vou dar ordem às minhas criadas que vos alojem num dos meus quartos, que vos regalem bem e que vos deixem descansar até que vos acheis em estado de satisfazer a minha curiosidade, e eu de ouvir-vos. As criadas da princesa, que acordaram logo as primeiras palavras que o príncipe Fiorochaz dirigira à sua ama, com tanto pasmo de o verem à cabeceira do seu leito, quanto não perceberam como ele pôde chegar até ali sem as acordar, nem a elas, nem aos eunucos. Essas mulheres apenas conheceram a sua intenção, vestiram-se logo, a toda a pressa, e acharam-se prestes a executar as suas ordens. Apenas las deu. Pegaram cada uma nas tochas que um grande número alumiavam o quarto da princesa, e despedido o príncipe, retiraram-se muito respeitosamente, caminharam adiante dele e levaram para um belíssimo quarto, onde umas lhe aprontaram uma cama, enquanto outras foram à cozinha e à copa e lhe prepararam, apesar do adiantado da noite, muitos e magníficos guisados que lhe apresentaram. Ele escolheu o que lhe agradou e, tendo comido suficientemente, segundo a necessidade que sentia, levantaram a mesa e o deixaram em liberdade para deitar-se, depois de haver-lhe mostrado alguns armários em que acharia todas as coisas que pudessem lhe ser necessárias. A princesa de Bengala, enlevada dos encantos do espírito, da urbanidade de todas as outras belas prendas do príncipe da Pérsia, o que tudo lhe abalou os sentidos na breve conversação que acabava de ter com ele, não tinha podido ainda adormecer quando entraram as suas mulheres no quarto para deitar-se. Perguntou-lhe se tinham tido cuidado com ele, se o deixaram contente, se não lhe faltava coisa alguma e, sobretudo, o que pensavam deste príncipe. As criadas da princesa, depois de satisfazê-la sobre os primeiros artigos, responderam sobre o último. Nós não sabemos o que vós mesmos pensais. Quanto a nós, considerar-vos-íamos por muito felizes se o rei vosso pai vos desse por esposo um príncipe tão amável. Não há príncipe algum na corte de Bengala que possa comparar-se-lhe. E não nos conta também que os haja em todos os estados vizinhos que sejam dignos de vós. Esse discurso lisonjeiro não desagradou a princesa de Bengala, mas como ela não quisesse dizer o seu sentimento, impôs-lhe silêncio. Sois umas faladoras, disse-lhes, tornai a deitar-vos e deixai-me dormir. No dia seguinte, a primeira coisa que a princesa fez quando se levantou foi pôr-se a seu toucador. Até então nunca empregara tanto tempo em enfeitar-se, nem consultara tanto o espelho. Jamais as suas criadas precisaram de tanta paciência para fazer e desfazer algumas vezes a mesma coisa para satisfazê-la. Não desagradei ao príncipe da Pérsia em traje caseiro, bem percebi, dizia consigo. Verá outra coisa muito diversa quando me vir ataviada. Adornou a cabeça de diamantes, os maiores e mais brilhantes, pôs um colar, braceletes e uma cinta de pedras preciosas iguais, tudo de preço inestimável. O vestido que envergou era de um estofo riquíssimo das Índias, que só se fabricava para o seu uso particular.
dos reis, dos príncipes e das princesas, e de uma cor que acabava de realçá-lo com todas as suas vantagens. Depois de ter ainda consultado o seu espelho repetidas vezes e perguntado às criadas, uma após a outra, se lhes faltava alguma coisa, mandou saber se o príncipe da Pérsia estava acordado, e no caso em que o estivesse e vestido, como não duvidasse que ele quisesse vir apresentar-se-lhe, ordenou que o avisassem que ela iria ao seu quarto e que tinha suas razões para assim obrar. O príncipe da Pérsia, que se desforrara pela manhã da falta de dormir, porque passara na véspera, tinha se refeito perfeitamente da sua trabalhosa viagem e acabava de vestir-se, quando uma criada da princesa chegou a dar-lhe os bons dias da parte dela. O príncipe, sem dar à criada o tempo de desempenhar-se da sua incumbência, perguntou-se-lhe se a princesa estava em estado de poder receber a sua visita. Mas, tendo-se a criada desempenhado da ordem que recebera, a princesa, disse ele, pode fazer o que for do seu agrado, não estou em sua casa senão para executar as suas ordens. A princesa de Bengala apenas soube que o príncipe da Pérsia a esperava, veio no mesmo instante ter com ele. Feitos os cumprimentos recíprocos, da parte do príncipe acerca de ter acordado a princesa na maior força do sono, do que lhe pediu 1000 perdões, e da parte da princesa que lhe perguntou como tinha passado a noite e em que estado se achava. Assentou-se a princesa no sofá e o príncipe também a alguma distância por atenção. Falando-lhe, pois, a princesa, príncipe, disse ela, poderá ter-vos recebido no quarto em que me achastes deitado esta noite. Mas como o chefe dos eunucos tem a liberdade de nele entrar, ao passo que não entra neste sem minha licença, na impaciência em que estou de saber de vós mesmos a aventura maravilhosa que me deu a dita de ver-vos, estimei mais vir encontrar-vos aqui, por ser um lugar onde nem vós nem eu seremos interrompidos. Fazei-me, pois, o favor de dar-me a satisfação que vos peço. Para agradar a princesa de Bengala, o príncipe Firouzschah principiou seu discurso pela narração da festa solene e anual do Nevruz em todo o reino da Pérsia, descrevendo-lhe todos os espetáculos dignos da sua curiosidade que se realizaram para divertimento da corte e da cidade de Shiraz. Falou depois do cavalo encantado, cuja descrição, com relato minucioso das maravilhas que o índio, montado nele, patenteara diante de uma assembleia tão célebre, convenceu a princesa de que nada no mundo podia imaginar-se mais estupendo neste gênero. Princesa, continuou o príncipe da Pérsia, bem julgais que o rei meu pai, que não poupa despesas algumas para aumentar os seus tesouros com as coisas mais raras e mais curiosas que chegam ao seu conhecimento, devia desejar com maior ânsia alcançar um cavalo desta natureza, como com efeito desejou, e não hesitou em perguntar ao índio enquanto o avaliava. Foi a resposta do índio das mais extravagantes. Disse que não tinha comprado o cavalo, mas que o adquirira em troca de uma filha, única que tinha, e que não podia privar-se dele senão debaixo de outra condição semelhante. Não podia cedê-lo senão casando-se com seu consentimento com a princesa minha irmã. O grande número de cortesãos que cercava o trono do rei meu pai, ao ouvirem a extravagância desta proposta, mofaram dela intimamente. E eu, em particular, concebi uma indignação tão grande que não me foi possível dissimulá-la, tanto mais que percebi que o rei meu pai vacilava acerca do que devia responder. Com efeito, pareceu-me ver um instante em que ia conceder-lhe o que pedia, se não lhe tivesse representado com energia a injúria que ia fazer à sua glória. A minha advertência, todavia, não foi capaz de fazer-lhe abandonar inteiramente o intento de sacrificar a princesa minha irmã a um homem tão desprezível. Imaginou que eu poderia abraçar o seu parecer, uma vez que compreendesse como ele quão estimável era este cavalo pela sua singularidade. Com esta mira, queria que eu o examinasse, que o montasse e que eu mesmo o ensaiasse. Para comprazer-lhe, montei-o e uma vez em cima, como tivesse visto o índio pôr a mão numa cavilha
e dar-lhe volta para se fazer arrebatar com o cavalo, sem mais instrução, fiz o mesmo. E logo fui elevado aos ares, com rapidez muito maior a de uma flecha despedida pelo mais robusto e mais experiente flecheiro. Em pouco tempo achei-me tão distante da terra que não distinguia já objeto algum, e parecia-me que me aproximava tanto da abóbada do céu que receava nela ir quebrar a cabeça. O movimento rápido com que era levado era tal que fiquei largo tempo como perturbado e incapaz de dar atenção ao perigo a que me via exposto de muitos modos. Quis desandar a cavilha para a pôr na primitiva posição, mas não experimentei o efeito que desejava. Continuou o cavalo a arrebatar-me para o céu e afastar-me da terra cada vez mais. Descobri finalmente uma outra cavilha. Dei-lhe volta e o cavalo, em vez de adiantar-se mais, principiou a baixar a terra, e como me achasse logo nas trevas da noite e não fosse possível governá-lo para pôr-me num lugar onde não corresse perigo nenhum, não fiz qualquer movimento com a rédea e entreguei-me à vontade de Deus acerca do que poderia acontecer-me. Pousou finalmente o cavalo, apeei-me e, examinando o lugar, achei-me na varanda deste palácio. Vi a porta da escada, que estava entreaberta, desci sem bulha e deparei-me com outra porta, de todo aberta, que dava para uma sala iluminada e que estavam eunucos adormecidos, e ao fundo do qual havia um quarto, velado por um reposteiro, por trás do qual se percebia uma grande claridade. A necessidade urgente em que estava, não obstante o perigo inevitável que me ameaçava, se os eunucos acordassem, inspirou-me a ousadia, para não dizer a temeridade, de atravessar de mansinho por entre eles e penetrar no vosso quarto. Não há precisão, princesa, acrescentou o príncipe, de dizer-vos o mais, vós o sabeis. Não me resta senão agradecer-vos a vossa bondade e generosidade e suplicar-vos que me indiqueis como posso provar-vos o meu reconhecimento por um tão grande benefício, de modo que fiquei satisfeita. Como pelo direito da gente sou já vosso escravo e não posso, por isso, oferecer-vos a minha pessoa, não me resta mais que o meu coração. Que digo, princesa, já não é meu, roubaste-me com os vossos encantos, e de um modo que, bem longe de pedir-vos a restituição dele, eu vos deixo. Assim, permiti-me que vos declare que não vos conheço menos possuidora do meu coração que das minhas vontades. Porém, Sherazade percebeu que já era dia, e por isso interrompeu a história. Seu marido Shahriar levantou-se para ir dar ao conselho. Essa história do cavalo maravilhoso e o príncipe da Pérsia, enamorado cada vez mais pela princesa de Bengala. Será que este amor chegará a bom termo? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.